Olá, que bom ter você aqui. Que bom que este vídeo chegou até você. Aqui neste canal eu te ajudo a ler a Bíblia de uma forma simples, para que você comece a ter prazer em estudar, em ler este livro transformador, que é a palavra de Deus para as nossas vidas. Então eu te convido a se inscrever no canal, a compartilhar os vídeos, a curtir, a comentar, deixar as suas sugestões, para que juntos nós possamos embarcar nessa jornada transformadora através da Bíblia, a palavra de Deus. Então, vamos para mais um vídeo. Que Deus nos abençoe. Capítulo 9. Novos mandamentos e uma nova aliança. No dia em que se completaram 3 meses que os israelitas haviam saído do Egito, eles chegaram ao deserto do Sinai. Depois de saírem de Refidim, entraram no deserto de Sinai e Israel acampou ali, diante do monte. Logo Moisés subiu o monte para encontrar-se com Deus. E o Senhor o chamou do monte, dizendo: Diga o seguinte aos descendentes de Jacó e declare aos israelitas: Vocês viram o que fiz no Egito e como os transportei sobre asas de águias e os trouxe junto de mim. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal entre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Israel chega ao Monte Sinai. Disse o Senhor a Moisés: Virei numa densa nuvem, a fim de que o povo, ouvindo-me falar com você, passe a confiar sempre em você. Então Moisés relatou ao Senhor o que o povo lhe dissera. E o Senhor disse a Moisés: Vá ao povo e consagre-o hoje e amanhã. Eles deverão lavar as suas vestes e estar prontos no 3º dia, porque nesse dia o Senhor descerá sobre o monte Sinai, à vista de todo o povo. Tendo Moisés descido do monte, consagrou o povo, e eles lavaram as suas vestes. Disse então ao povo: Preparem-se para o 3º dia, e até lá não se acheguem à mulher. Ao amanhecer do 3º dia, houve trovões e raios. Uma densa nuvem cobriu o monte e uma trombeta ressoou fortemente. Todos no acampamento tremeram de medo. Moisés levou o povo para fora do acampamento, para encontrar-se com Deus, e eles ficaram ao pé do monte. O monte Sinai estava coberto de fumaça, pois o Senhor tinha descido sobre ele em chamas de fogo. Dele subia fumaça como que de uma fornalha. Todo o monte tremia violentamente, e o som da trombeta era cada vez mais forte. Então Moisés falou, e a voz de Deus lhe respondeu. O Senhor desceu ao povo do monte Sinai e chamou Moisés para o alto do monte. Moisés subiu, e o Senhor lhe disse: Desça e alerte o povo que não ultrapasse os limites para ver o Senhor, e muitos deles pereçam. Mesmo os sacerdotes que se aproximarem do Senhor devem consagrar-se, senão o Senhor os fulminará. Moisés disse ao Senhor: O povo não pode subir o monte Sinai, pois tu mesmo nos avisaste. Estabeleça um limite em torno do monte e declare-o santo. O Senhor respondeu: Desça e depois torne a subir, acompanhado de Arão. Quanto aos sacerdotes e ao povo, não devem ultrapassar o limite para subir ao Senhor, senão o Senhor os fulminará. Então Moisés desceu e avisou o povo. Vendo-se o povo diante dos trovões e dos relâmpagos e o som da trombeta e do monte fumegando, todos tremeram assustados. Ficaram à distância e disseram a Moisés: Fala tu mesmo conosco e ouviremos. Mas que Deus não fale conosco para que não morramos. Moisés disse ao povo: Não tenham medo. Deus veio prová-los, para que o temor de Deus esteja com vocês e os livre de pecar. Mas o povo permaneceu à distância, ao passo que Moisés aproximou-se da nuvem escura em que Deus se encontrava. No topo coberto de nuvens do Monte Sinai, Deus transmitiu as 10 regras mais citadas e conhecidas de todos os tempos. Regras práticas e diretas sobre como os israelitas deveriam se relacionar com Deus. Os 4 primeiros mandamentos, e uns com os outros, e os demais mandamentos. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirei do Egito, da terra da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra.
Não te prostrará diante deles, nem lhe prestarás culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelo pecado de seus pais até a terceira e a quarta gerações daqueles que me desprezam. Mas trato com bondade até 1000 gerações os que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Não tomarás em vão o nome do Senhor, o teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem usar o seu nome em vão. Guardarás o dia de sábado a fim de santificá-lo, conforme o Senhor, o teu Deus, te ordenou. Trabalharás 6 dias, e neles farás todos os teus trabalhos. Mas o 7º dia é um sábado para o Senhor, o teu Deus. Neste dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teu filho ou filha, nem o teu servo ou serva, nem o teu boi, teu jumento ou qualquer dos teus animais, nem o estrangeiro que estiver em tua propriedade, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Lembra-te de que foste escravo no Egito e que o Senhor, o teu Deus, te tirou de lá com mão poderosa e com braço forte. Por isso o Senhor, teu Deus, te ordenou que guardes o dia de sábado. Honra teu pai e tua mãe, como te ordenou o Senhor, o teu Deus, para que tenhas longa vida e tudo te vá bem na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás. Não darás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo. Não desejarás a casa do teu próximo, nem a sua propriedade, nem seu servo ou serva, nem seu boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Moisés foi claramente o intermediário entre Deus e o povo hebreu. Depois de receber os 10 mandamentos, foram-lhe entregues as leis do livro da aliança, que consistiam principalmente nos desdobramentos dos 10 mandamentos. Em seguida, Moisés levaria os israelitas a estabelecerem sua aliança com o Senhor. Quando Moisés se dirigiu ao povo e transmitiu-lhes todas as palavras e ordenanças do Senhor, eles responderam em uníssono: faremos tudo o que o Senhor ordenou. Moisés então escreveu tudo o que o Senhor dissera. Na manhã seguinte, Moisés levantou-se, construiu um altar ao pé do monte e ergueu 12 colunas de pedra, representando as 12 tribos de Israel. Em seguida, enviou os jovens israelitas que ofereceram holocaustos e novilhos como sacrifícios de comunhão ao Senhor. Moisés colocou metade do sangue em tigelas e a outra metade derramou sobre o altar. Em seguida, leu o livro da aliança para o povo, e eles disseram: faremos fielmente tudo o que o Senhor ordenou. Depois Moisés aspergiu sangue sobre o povo, dizendo: este é o sangue da aliança que o Senhor fez com vocês, de acordo com essas palavras. Disse o Senhor a Moisés: suba ao monte, venha até mim e fique aqui, e lhe darei as tábuas de pedra, com a lei e os mandamentos que escrevi para instrução do povo. Quando Moisés subiu, a nuvem cobriu o monte, e a glória do Senhor permaneceu sobre o monte Sinai. Durante 6 dias, a nuvem cobriu o monte. No 7º dia, o Senhor chamou Moisés do interior da nuvem. Aos olhos dos israelitas, a glória do Senhor parecia um fogo consumidor no topo do monte. Moisés entrou na nuvem e foi subindo o monte, e permaneceu no monte 40 dias e 40 noites. Disse o Senhor a Moisés: diga aos israelitas que me tragam uma oferta. Receba de todo aquele cujo coração o compelir a dar. E farão um santuário para mim, e eu habitarei no meio deles. Façam tudo como eu lhe mostrar, conforme o modelo do tabernáculo e de cada utensílio. Depois de dar a Moisés os 10 mandamentos e outras leis, Deus o instruiu acerca da organização do culto dos israelitas. Dali em diante, a presença de Deus residiria no tabernáculo, uma tenda portátil dedicada à adoração do Altíssimo. Dentro dessa tenda ficava a luxuosa Arca da Aliança, que continha as tábuas da pedra dos 10 mandamentos. Deus selecionou sacerdotes que conduziriam sacrifícios rituais e outras atividades de louvor importantes. Um dia da semana, o Sabá, seria dedicado a adorar a Deus e a descansar dos deveres e negócios. Moisés permaneceu quase 6 semanas na montanha. Enquanto isso, no vale abaixo, a impaciência do povo o faria se deparar com uma decepção muito amarga. O bezerro de ouro. O povo, ao ver que Moisés demorava a descer o monte, juntou-se ao redor de Arão e lhe disse: venha, faça para nós deuses que nos conduzam, pois a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Respondeu-lhes Arão: tirem os brincos de ouro de suas mulheres, de seus filhos e de suas filhas e tragam-nos a mim.
Todos tiraram seus brincos de ouro e os levaram a Arão. Ele os recebeu e os fundiu, transformando tudo num ídolo, que modelou com uma ferramenta própria, dando-lhe a forma de um bezerro. Então disseram: Eis aí os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Vendo isso, Arão edificou um altar diante do bezerro e anunciou: Amanhã haverá uma festa dedicada ao Senhor. Na manhã seguinte, ofereceram holocaustos e sacrifícios de comunhão. O povo se assentou para comer e beber, e levantou-se para entregar-se à farra. Então o Senhor disse a Moisés: Desça, porque o seu povo, que você tirou do Egito, corrompeu-se. Muito depressa se desviaram daquilo que lhes ordenei e fizeram um ídolo em forma de bezerro. Curvaram-se diante dele, ofereceram-lhe sacrifícios e disseram: Eis aí, ó Israel, os seus deuses que tiraram vocês do Egito. Disse o Senhor a Moisés: Tenho visto que este povo é um povo obstinado. Deixe-me agora, para que a minha ira se acenda contra eles e eu os destrua. Depois farei de você uma grande nação. Moisés, porém, suplicou ao Senhor, o seu Deus, clamando: Ó Senhor, por que se acenderia a sua ira contra o teu povo, que tiraste do Egito com grande poder e forte mão? Porque diriam os egípcios: Foi com a intenção maligna que ele os libertou, para matá-los nos montes e bani-los da face da terra. Arrepende-te do fogo da sua ira. Tem piedade e não tragas este mal sobre o teu povo. Lembra-te dos teus servos Abraão, Isaque, Israel e os demais que juraste por ti mesmo. Farei com que os seus descendentes sejam numerosos como as estrelas do céu, e lhe darei toda essa terra que lhes prometi, e será sua herança para sempre. E sucedeu que o Senhor arrependeu-se do mal que ameaçara trazer sobre o povo. Então Moisés desceu do monte, levando nas suas mãos as tábuas da aliança. Estavam escritas em ambos os lados, frente e verso. As tábuas tinham sido feitas por Deus. O que nelas estava gravado fora escrito por Deus. Quando Josué ouviu o barulho do povo gritando, disse a Moisés: Há barulho de guerra no acampamento. Respondeu Moisés: Não é canto de vitória, nem canto de derrota, mas ouço o som de canções. Quando Moisés aproximou-se do acampamento e viu o bezerro e as danças, irou-se e jogou as tábuas no chão ao pé do monte, quebrou-as. Pegou o bezerro que eles tinham feito e destruiu no fogo, depois de moê-lo até virar pó. Espalhou na água e fez com que os israelitas o abebissem. E perguntou a Arão: Que fez esse povo a você para que o levasse a tão grande pecado? Respondeu Arão: Não te enfureças, meu senhor. Tu bem sabes como esse povo é propenso para o mal. Eles me disseram: Faça para nós deuses que nos conduzam, pois não sabemos o que aconteceu com esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito. Então eu lhes disse: Quem tiver enfeites de ouro, traga-os para mim. O povo trouxe-me o ouro, e eu joguei no fogo, e surgiu esse bezerro. Moisés viu que o povo estava desenfreado, e que Arão o tinha deixado fora de controle, tendo se tornado objeto de riso para os seus inimigos. Então ficou em pé à entrada do acampamento e disse: Quem é pelo Senhor, junte-se a mim. Todos os levitas se juntaram a ele. Declarou-lhes também: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Pegue cada um a sua espada, percorra o acampamento de tenda em tenda e mate o seu irmão, o seu amigo e o seu vizinho. Fizeram os levitas conforme Moisés ordenou, e naquele dia morreram cerca de 3.000 dentre o povo. Disse então Moisés: Hoje vocês se consagraram ao Senhor, pois nenhum de vocês poupou seu filho e o seu irmão, de modo que o Senhor os abençoou neste dia. No dia seguinte, Moisés disse ao povo: Vocês cometeram um grande pecado, mas agora subirei ao Senhor e talvez possa oferecer propiciação pelo pecado de vocês. Assim, Moisés voltou ao Senhor e disse: Ah, que grande pecado cometeu este povo! Fizeram para si deuses de ouro. Mas agora eu te rogo, perdoa-lhes o pecado. Se não, risca-me do teu livro que escreveste. Respondeu o Senhor a Moisés: Riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Agora vá, guia o povo ao lugar que eu lhe falei. O meu anjo irá à sua frente. Todavia, quando chegar a hora de puni-los, eu os punirei pelos pecados deles. E o Senhor feriu o povo com uma praga, porque quiseram que Arão fizesse o bezerro de ouro. Depois ordenou o Senhor a Moisés: Saia deste lugar com o povo que você tirou do Egito, e vá para a terra que te prometi com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: Eu a darei a seus descendentes. Mandarei à sua frente um anjo e expulsarei os cananeus, os amorreus, os hititas, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Vão para a terra onde há leite e mel com fartura.
Mas eu não irei com vocês, pois vocês são um povo obstinado, e eu poderia destruí-los no caminho. A tenda do encontro. Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento, e ele chamava tenda do encontro. Quem quisesse consultar o Senhor ia à tenda, fora do acampamento. Sempre que Moisés ia até lá, todo o povo se levantava e ficava em pé à entrada de suas tendas, observando, até que ele entrasse na tenda. Assim que Moisés entrava, a coluna de nuvem descia e ficava à entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com Moisés. Quando o povo via a coluna de nuvem parada à entrada da tenda, todos prestavam adoração em pé, cada qual na entrada da sua própria tenda. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Depois, Moisés voltava ao acampamento. Mas Josué, filho de Num, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Disse Moisés ao Senhor: Tu me ordenaste, conduz este povo, mas não me permite saber quem enviarás comigo. Disseste: Eu o conheço pelo nome e de você tenho me agradado. Se me vês com agrado, revela-me os teus propósitos para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Lembra-te de que esta nação é o teu povo. Respondeu o Senhor: Eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Então Moisés lhe declarou: Se não fores comigo, não nos envie. Como se saberá que eu e o teu povo podemos contar com teu favor, se não nos acompanhares? Quem mais poderá distinguir a mim e a teu povo de todos os demais povos da face da terra? O Senhor disse a Moisés: Farei o que me pede, porque tenho me agradado de você e o conheço pelo nome. Então disse a Moisés: Peço-te que me mostres a tua glória. E Deus respondeu: Diante de você farei passar toda a minha bondade, e diante de você proclamarei o meu nome, o Senhor. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. E acrescentou: Você não poderá ver a minha face, porque ninguém poderá ver-me e continuar vivo. E prosseguiu o Senhor: Há aqui um lugar perto de mim, onde você ficará, em cima de uma rocha. Quando a minha glória passar, eu o colocarei numa fenda da rocha e o cobrirei com a minha mão, até que eu tenha acabado de passar. Então tirarei a minha mão e você verá as minhas costas, mas a minha face ninguém poderá ver. As novas tábuas da lei. Disse o Senhor a Moisés: Tale 2 tábuas de pedra semelhantes às primeiras, e nelas escreverei as palavras que estavam nas primeiras tábuas que você quebrou. Esteja pronto pela manhã para subir ao monte Sinai. E lá mesmo, do alto do monte, apresente-se a mim. Ninguém poderá ir com você, nem ficar em lugar algum do monte. Nem mesmo as ovelhas e bois deverão pastar diante do monte. Assim, Moisés lavrou 2 tábuas de pedra, semelhantes às primeiras, e subiu ao monte. Logo de manhã, como o Senhor lhe tinha ordenado, levando nas mãos as 2 tábuas de pedra. Então o Senhor desceu da nuvem, permaneceu ali com ele e proclamou o seu nome, o Senhor. E passou diante de Moisés proclamando: Senhor, Senhor, Deus compassivo e misericordioso, paciente, cheio de amor e fidelidade, que mantém o seu amor a milhares e perdoa a maldade, a rebelião e o pecado. Contudo, não deixa de punir o culpado. Castiga os filhos e os netos pelo pecado dos seus pais, até a 3ª e a 4ª gerações. Imediatamente, Moisés prostrou-se com o rosto em terra e o adorou, dizendo: Senhor, se de fato me aceitas com agrado, que o Senhor nos acompanhe. Mesmo sendo este um povo obstinado, perdoa a nossa maldade e o nosso pecado, e faze de nós a tua herança. Faço com você uma aliança, disse o Senhor. Diante de todo o povo farei maravilhas jamais realizadas na presença de nenhum outro povo do mundo. O povo no meio do qual você habita verá a obra maravilhosa que eu, o Senhor, farei. Nunca adore nenhum outro Deus, porque o Senhor, cujo nome é zeloso, é de fato Deus zeloso. Disse o Senhor a Moisés: Escreva essas palavras, porque é de acordo com elas que faço aliança com você e com Israel. Moisés ficou ali com o Senhor 40 dias e 40 noites, sem comer pão e sem beber água. E escreveu nas tábuas as palavras da aliança, os 10 mandamentos. O rosto resplandecente de Moisés. Ao descer do monte Sinai, com as 2 tábuas da aliança nas mãos, Moisés não sabia que o seu rosto resplandecia por ter conversado com o Senhor. Quando Arão e todos os israelitas viram Moisés com o rosto resplandecente, tiveram medo de aproximar-se dele. Ele, porém, os chamou.
Arão e os líderes da comunidade atenderam, e Moisés falou com eles. Depois, todos os israelitas se aproximaram, e ele lhes transmitiu todos os mandamentos que o Senhor lhe tinha dado no Monte Sinai. Quando acabou de falar com eles, cobriu o rosto com um véu. Mas toda vez que entrava para estar na presença do Senhor e falar com ele, tirava o véu até sair. Sempre que saía e contava aos israelitas tudo o que lhe havia sido ordenado, eles viam que o seu rosto resplandecia. Então, de novo, Moisés cobria o rosto com o véu até entrar de novo para falar com o Senhor. Estava claro que Moisés havia estado na presença extraordinária de Deus. Agora ele desceria dos céus para viver entre o seu povo, no tabernáculo. A tenda sagrada servia de espaço para os rituais de sacrifício e purificação de pecados. Os melhores artesãos hebreus utilizaram suas habilidades com a madeira, o metal, a tecelagem e o bordado para fazerem utensílios para o tabernáculo. Entre eles, o candelabro, a mesa para o pão sagrado e a arca da aliança. A arca era coberta de ouro, com alças de acácia, também cobertas de ouro, para transporte. As especificações de todos esses materiais eram bastante detalhadas, e o resultado deve ter sido de fato belo. Porém, a característica mais fenomenal e importante deste templo portátil não era a mobília que havia nele, mas aquele que o preenchia com a sua presença. Então a nuvem cobriu a tenda do encontro, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda do encontro, porque a nuvem estava sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Sempre que a nuvem se erguia sobre o tabernáculo, os israelitas seguiam viagem. Mas se a nuvem não se erguia, eles não prosseguiam, só partiam no dia em que ela se erguia. De dia, a nuvem do Senhor ficava sobre o tabernáculo, e de noite havia fogo na nuvem, à vista de toda a nação de Israel, em todas as suas viagens. Durante o ano em que os israelitas ficaram acampados próximos ao Monte Sinai, Deus lhes ensinou quem era e o que queria deles. Eu sou santo, então também vós deveis ser santos. Deus instruiu as pessoas a levarem oferendas específicas ao tabernáculo, holocaustos, grãos, sacrifícios de comunhão, de pecado e de culpa. A linhagem de sacerdotes foi ungida, e um sistema complexo de sacrifícios de animais foi instituído para a expiação dos pecados dos fiéis. Os hebreus aprenderam as leis de Deus sobre casamento e divórcio, sobre as relações sexuais apropriadas, a punição para assassinato e roubo e a forma de compensar seus erros. Deus queria que seu povo fosse compassivo, misericordioso e justo. A promessa feita a Abraão, Isaque e Jacó se tornara realidade, e aquela nova nação deveria ser diferente, para que todo mundo conhecesse e louvasse o único e verdadeiro Deus, a própria fonte da vida e da esperança.